Mas eu estive pensando e orando a Deus acerca daquilo que o Senhor desejava ministrar aos nossos corações nessa noite. Escolhi muitos textos nas Escrituras, mas o Senhor falou claramente ao meu coração que é tempo de nós nos prepararmos como pessoas que derrubam gigantes. Existem muitos gigantes a serem vencidos na nossa vida, mas existe pouco êxito quando nós enfrentamos os gigantes, porque nós nos posicionamos muitas vezes da maneira errada. E muitas das vezes o gigante sobressai contra a nossa vida, porque nós não estamos posicionados de acordo com a palavra de Deus para nós enfrentarmos esses gigantes. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no texto que escreveu Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo do versículo 41 até o versículo 51, em nome de Jesus. E o tema que o Senhor colocou ao meu coração para a gente pensar e ser ministrado nessa noite é gente que derrota os seus gigantes. E quantos gigantes na vida nós temos que enfrentar, não é verdade? Nós temos que enfrentar o gigante do medo, o gigante do desespero, o gigante da preocupação, o gigante das afrontas, o gigante do desânimo. Quantos desânimos vêm contra a nossa vida vestidos de gigantes? E muitas vezes nós nos achamos tão pequeninos, mediante as adversidades e os problemas que esses gigantes eles vêm para causar na nossa vida. Mas pela palavra de Deus e a partir desse texto, nós podemos tirar lições preciosas e práticas para nós aplicarmos na nossa vida todos os dias, a fim de nós lidarmos com os gigantes, enfrentarmos os gigantes e vencermos os gigantes em o nome do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer dessa forma, a partir do versículo de número 41. A minha tradução é diferente, mas você pode acompanhar no texto. 1 Samuel 17, versículo 41, a palavra do Senhor vai nos dizer: enquanto isso, o filisteu com o seu escudo à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venhas contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o seu cadáver do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de frente da batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Verso 51, Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Aleluia!
Esse é um texto muito conhecido. Até mesmo pessoas que não professaram a fé em Deus conhecem essa grande e extraordinária história do pequeno Davi que matou o gigante. Por que não dizer que de fato Davi foi chamado por Deus para ser um matador de gigantes? E eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta no capítulo de número 17, porque esse texto é muito rico em instruções e vai nos trazer ali algumas orientações de como nós podemos vencer os gigantes que vêm contra a nossa vida para tentar nos desanimar, nos desmotivar, nos entristecer e até mesmo nos matar. Talvez o gigante que você está enfrentando na sua vida não é algo que surgiu agora, mas é um gigante que vem te afrontando há anos. E talvez no início desta batalha você se achou forte o suficiente para enfrentá-lo, mas os anos foram se passando e esse gigante foi ficando cada vez mais poderoso e você mais pequenininho. Mas nessa noite, o Senhor está nos chamando como homens e mulheres matadores de gigantes para a glória de Deus. Aleluia! Só que a gente precisa pensar um pouco a respeito da vida de Davi. Davi, ele foi um homem extraordinário que nos ensina muitas coisas. Davi não somente foi chamado para ser um guerreiro, mas Davi também inspirou e desenvolveu a guerra e esse hábito de guerrear na vida de muitos outros homens. E nós vemos que essa característica de Davi, aquele que foi chamado do pasto para ser um guerreiro e após triunfar em muitas guerras, foi levado até o palácio, foi um homem que desenvolveu a arte da guerra na vida de outras pessoas. E sabe o que eu entendo com isso? Que quando nós recebemos de Deus uma habilidade, nós temos que inspirar as pessoas a descobrirem em Deus essa mesma habilidade para vencer e triunfar nas batalhas. Nós vemos aqui que Davi, certa feita, ele inspirou homens que eram endividados, homens que eram à margem da sociedade, homens amargurados, e desses homens que ninguém dava nada, que vivia à margem, que vivia separado de tantos, Davi fez os valentes de Davi. Aleluia! E eu posso dizer que este exército, aleluia, foi o exército mais poderoso. Por que não dizer desta forma? Porque Davi inspirou homens que não eram nada a ser alguma coisa a partir daquilo que ele recebeu de Deus. Entende isso? A Bíblia vai nos dizer que Davi desenvolveu, juntamente com esses homens, táticas de guerra. E ele encorajava, incentivava o seu pequeno, grande exército a fazerem coisas que exército nenhum havia feito. A Bíblia vai dizer que um dos valentes de Davi, ao empunhar a espada, ele não largou a espada de jeito nenhum enquanto a guerra não acabasse. E depois que a guerra terminou, ele não conseguia largar a espada, porque grande foi o empenho que ele liberou naquilo que ele estava fazendo. Só que a Bíblia também vai dizer a respeito de um outro valente de Davi, que com uma lança, ele matou 300 homens. Uau! Enquanto o outro, com o poder e habilidade de uma espada, numa guerra matou 800 inimigos. Aleluia! São essas pessoas que o Senhor tem procurado em nosso tempo e em nossa geração. Homens e mulheres que tenham habilidade em empunhar a espada, em empunhar a lança, em empunhar o escudo, mas não só isso, mas homens e mulheres que inspirem outros homens e outras mulheres a desenvolverem a arte da guerra para serem triunfantes também. Mas entenda, eu não estou falando de uma guerra física, eu estou falando de uma guerra espiritual, porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que estão sobrevoando, aleluia, nas regiões celestiais onde nós não enxergamos, mas muitas vezes nas guerras nós sentimos a opressão maligna. Parece que nós sentimos até as hostes espirituais da maldade fungando no nosso ouvido assim, ó.
para nos trazer medo, para nos diminuir, para nos intimidar. Mas nessa noite o Senhor está liberando sobre nós instruções para sermos aqueles que irão vencer, irão triunfar, irão proclamar a vitória no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Davi, ele inspirou homens que não eram para ser, e eles se tornaram homens corajosos, homens de honra, homens de valor, homens leais. Então nós podemos aprender que uma das características daquele que quer, aleluia, não somente enfrentar, mas vencer os seus gigantes, é desenvolver o melhor lado do outro. Porque muitas vezes a gente só aponta aquilo que a pessoa está fazendo de errado. Mas se você e eu queremos vencer e derrotar esses gigantes, que nós venhamos a influenciar o outro, a tirar o melhor de si para a glória de Deus. É motivar, encorajar, estar junto, não deixar desfalecer. É poder segurar na mão e dizer: olha, eu estou aprendendo isso, quer aprender comigo também? Quer estar do meu lado? Nós vamos juntos triunfar, porque um verdadeiro guerreiro é aquele que tem as vitórias não para si mesmo, mas para o benefício do outro. Aleluia! E esta é a primeira lição que nós podemos aprender a partir da vida de Davi. Um homem simples, que tinha o cheiro do campo. Um homem simples, que cuidava das ovelhas do seu pai. E é interessante mencionar que não era obrigação de Davi cuidar das ovelhas do seu pai, porque ele não era o primogênito, pelo contrário. Ele era o menor, ele era o mais moço de sua casa. Mas enquanto os seus irmãos estavam em outra vibe, Davi, ele tomou para si a responsabilidade que outra pessoa deixou, e ele disse: pai, eu vou cuidar das suas ovelhas, deixa comigo. Davi era um homem do campo, um homem que conhecia a terra, um homem que conhecia o sol, que conhecia a chuva, um homem que conhecia as pedras no caminho, um homem de resistência, porque ele não estava incubado num determinado lugar, pelo contrário, ele enfrentava tudo e todos para proteger as ovelhas do seu pai. Aleluia! Então nós podemos aprender que gente que quer derrotar gigante, em primeiro lugar, aleluia, são pessoas responsáveis por pequenas coisas. São pessoas que veem, aleluia, a habilidade de dar uma resposta mediante a necessidade de algo que está acontecendo, aleluia, até mesmo dentro da sua casa, dentro da sua família. E responsabilidade nada mais é do que você responder acerca da necessidade de algo ou de alguém. Estão comigo nessa noite? Aleluia. Gente que quer derrotar gigantes são pessoas que são capazes de suportar rotinas, tarefas, horários, e elas suportam porque querem honrar aquilo que foi delegado a ela fazer, porque ela quer servir. Aleluia. Então nós percebemos aqui, a partir do versículo de número 17, do mesmo livro de 1 Samuel 17, que Davi agora estava cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os seus irmãos estavam na linha de frente, estavam na guerra. E já havia 40 dias que um tal filisteu chamado Golias estava afrontando o Deus de Israel e todo o exército de Saul. E Jessé, que era o pai de Davi e dos seus irmãos que estavam na guerra, agora fala assim para Davi: olha, Davi, vai lá servir os seus irmãos. Vai lá levar um pão, levar uma água gostosa, um leitinho, levar um queijo. Leva para eles uma marmitinha e me traz notícias de como está acontecendo as coisas lá. Porque o que chegou no meu ouvido é que existe um que está afrontando todo o exército e meus filhos estão lá. Então vai lá, Davi, vai lá levar a marmitinha para eles e volta para me trazer notícias. E quantas vezes aquilo que chega aos nossos ouvidos são palavras de preocupação, são gigantes querendo tirar a nossa paz,
São notícias que vêm de pessoas de fora que começam a atrapalhar o que está dentro. São notícias que acontecem com pessoas, ou enfermidade, desemprego, algo ruim que vem contra alguém que você ama e chega ao seu ouvido e você recebe isso como se fosse um gigante te atormentando, tirando a sua paz. Gigantes acontecem na vida de todos. Mas a questão é como nós iremos lidar com aquilo que chega. Porque aquilo que é de fora não pode influenciar o que está dentro a partir do momento que nós estamos alicerçados em Cristo. Essa semana eu recebi tanta notícia ruim, gente. Tanta notícia ruim. Acho que essa semana, não que eu não faça isso, mas essa semana acho que eu orei mais pelos outros do que pela minha própria casa. Porque foram tantas notícias ruins de pessoas doentes, de pessoas se separando, de agressão, de pessoas morrendo, que eu falei, Jesus, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou suplicar a tua graça e a tua misericórdia em favor do outro, mas não deixa que essas notícias desencorajem o meu coração de continuar seguindo no propósito. Porque muitas vezes, até quando a gente se coloca como intercessor de alguém, a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional deve estar alicerçada na rocha. Porque senão aquilo que acontece com o outro pode atingir você e te desfalecer. Nisso os gigantes começam a vir com uma voz que fica martelando na sua cabeça, com a preguiça, com medo. Aí você pensa, mas eu estou fazendo isso, não está dando resultado, então eu vou parar. Continua em nome de Jesus. Porque os gigantes estão por aí aproveitando uma oportunidade para poder te sufocar e te enfraquecer. E nós vemos aqui pela palavra algo tão tremendo. Que Davi agora ele recebe do seu pai uma tarefa a fazer, mas escute. Davi não era um motoboy, não era aquele cara do iFood que vai levar a nossa comida onde a gente pede. Não, Davi ele era um pastor de ovelhas. Mas ele recebeu uma tarefa importante de servir os seus irmãos e trazer notícia para o seu pai. Então nós vemos aqui, a partir do versículo de número 20 ainda, do livro de 1 Samuel 17, mantenha a sua Bíblia aberta e você vai acompanhando comigo no texto. Que agora Davi, ele tem uma responsabilidade além do que ele já tinha, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. E agora ele recebe uma outra tarefa, mas e agora? O que ele vai fazer com o que ele já estava fazendo? A Bíblia diz, no versículo de número 20, você pode acompanhar o texto na sua Bíblia, que ele se acordou bem cedo. E quando a Bíblia está dizendo que ele acordou bem cedo, então está focando que ele acordou mais cedo ainda do que ele já estava acordando todos os dias para responder com habilidade aquilo que ele já fazia, que era pastorear as ovelhas. E ele, como ele vai ter que sair da onde ele estava para ir para uma área de guerra, ele deixa as ovelhas do pai com um pastor para ser cuidadas. Porque Davi era um homem que respondia, aleluia, aquilo que era proposto a ele a fazer. Ele não era um homem irresponsável, porque ele poderia deixar as ovelhas lá largadas e simplesmente parar o que estava fazendo e fazer outra coisa. Não. Pessoas que vencem gigantes são pessoas responsáveis nas pequenas coisas. E agora, Davi, ele deixa o rebanho do seu pai, está escrito na Bíblia, e deixa com outro pastor. Pega tudo aquilo que o seu pai pediu para ele levar até aonde os seus irmãos estavam e ele vai. Primeiro, pessoas responsáveis não deixam serviço pela metade. Se você quer derrubar os gigantes da sua vida, começa a fazer e terminar aquilo que você começou em nome de Jesus. Porque quando nós não terminamos aquilo que nós começamos, nós estamos procrastinando. E a procrastinação é algo que muitas pessoas vão desenvolvendo e falam, amanhã eu faço. Comecei agora, mas depois eu continuo. Não, pessoas que derrotam os gigantes são pessoas que são responsáveis nas pequenas coisas. Começam e terminam, não delegam, aleluia, não dão desculpas para terminar as coisas pela metade, para largar de qualquer jeito, não. Respondem com habilidade aquilo que foi chamado. E agora Davi, ele deixa as ovelhas com outra pessoa e fala, olha, cuida para mim, porque eu vou ali levar comida para os meus irmãos, e
quando eu voltar, eu cuido até das suas, para a gente fazer essa camaradagem. Não está escrito na Bíblia, mas eu estou imaginando. E Davi, ele vai, aleluia, ele se levanta bem cedo, deixa suas ovelhas com outra pessoa, com outro pastor. Em obediência, ele vai levar a comida para o seu pai, aleluia. Chegando lá, ele percebe aquele ambiente de guerra. Davi, assim como Jessé, tinha escutado falar, mas ele não estava lá para ver. E quando ele chega no campo de guerra, ele vê os soldados de Saul atemorizados, porque há 40 dias o gigante estava lá. Será que existe homem aqui em Israel para me enfrentar? Será que tem alguém aí nesse exército ralé para me enfrentar? Porque os gigantes, eles são ousados, eles querem nos humilhar, sabia disso? Os gigantes, eles querem menosprezar quem somos e querem nos humilhar na presença de muitos. E esse gigante chamado Golias, de 2,90 centímetros, ele vai até o arraial dos filisteus e começa a olhar de cima para baixo. Pessoas orgulhosas fazem isso com a gente, não é verdade? Pessoas altivas, pessoas que querem nos discriminar, nos humilhar, olha de cima para baixo como se nós não fôssemos nada. Mas é tão bom, porque quanto mais alto é a soberba, maior é a queda, em nome de Jesus, aleluia. E agora nós vemos que a partir do versículo de número 40, aliás, a partir do versículo de número, aleluia, a partir do número 25, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 25, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer algo interessante, porque quando ele vai até o arraial e percebe aquele ambiente de guerra, Davi vê uma oportunidade de crescimento para ele mesmo no ambiente de guerra. E olha só o que o versículo de número 25 diz: o rei dará grandes riquezas a quem vencer, também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Ou seja, o ambiente era um ambiente de guerra, um ambiente de medo, estava todo mundo apavorado, porque agora o Golias estava afrontando a todos. E quando Davi chegou e viu esse ambiente, ele viu uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade mesmo em meio à guerra, uma oportunidade para ele se tornar alguém maior do que ele já era. Sabe por quê? Se você ler os versículos adiante, você vai ver que Davi escutou pessoas do próprio exército falando: olha, aquele guerreiro que vencer Golias vai receber muita riqueza, vai casar com a filha mais velha do rei e ainda vai ficar bonzão, que não vai ter que pagar imposto pro rei. Aleluia. Davi pequenininho, Davi um homenzinho, o menor da sua casa, viu num ambiente de guerra uma oportunidade para crescer e mostrar o seu valor. Pessoas que vencem gigantes vê nas adversidades uma oportunidade de crescimento, em nome de Jesus. Davi não estava preocupado com o tamanho do gigante. Davi não estava preocupado se o exército de Saul estava morrendo de medo. Davi estava preocupado em honrar o Deus que o havia chamado, porque ele se indignou. Ele se indignou quando soube que o Golias estava afrontando o Deus de Israel. No meio de tantos homens covardes, um pequenininho se levantou e falou: eu não acredito, eu estou indignado, porque esse incircunciso filisteu está afrontando o Deus de Israel. E sabe o que eu percebo? Que a gente só toma uma atitude quando a gente fica indignado de verdade. Porque enquanto a gente está acostumado com a situação que está nos afrontando, a gente não faz nada. Por mais que nos incomode, a gente não faz nada. Mas quando vem aquele sentimento de indignação, a ira santa, e nós podemos mencionar o próprio Jesus, que quando os homens, os cambistas estavam fazendo comércio dentro do templo, Jesus, ele se irou, derrubou ali todo aquele comércio que estavam fazendo dentro do templo, pegou o chicote e desceu chicotado em todo mundo, ele se indignou. E assim temos que ser nós, porque a gente só muda e só toma uma atitude
quando nós nos indignamos, mas muitas vezes nós nos acostumamos com os problemas e não fazemos nada. Os soldados de Saul estavam com medo. Os soldados de Saul não fizeram absolutamente nada. Foi necessário alguém de fora entrar no meio do arraial, se indignar pela situação e falar: já que vocês não vão, eu vou. E ainda vou ganhar o coração da filha do rei, vou ficar rico e não vou pagar imposto nenhum. Oh, meu filho, as adversidades e os gigantes da vida vêm para nos ajudar a crescer. A questão é, qual é a ótica que você está vendo o seu gigante? Porque quando nós vemos a adversidade, nós nos acostumamos com ela, nós procrastinamos e não fazemos nada. E a nossa vida é a mesma coisa todos os dias. Mas quando nós nos indignamos com uma situação, nós tomamos uma atitude. E homens e mulheres que derrubam gigantes precisam tomar uma atitude, não se acostumar com ela. Em nome de Jesus. Que aquilo que está vindo contra a sua vida, contra a sua casa, sua família, contra o seu coração, seja algo que vai te fazer se movimentar, a fim de você tomar uma atitude para a mudança. E se movimentar com coragem, com ousadia. E a partir deste gigante você vem a crescer em nome de Jesus. Aleluia! Mas não só isso. No versículo de número 32, vocês podem acompanhar no texto. Pessoas, homens, mulheres que derrubam o gigante são consolo na vida do outro. Aleluia, sabe por quê? Porque ele não é egoísta, não pensa em si mesmo, pensa sempre no outro. Olha só como que Davi era o cara. As pessoas menosprezaram Davi, até mesmo seu próprio irmão. Disse: o que você veio fazer aqui, menino presunçoso? Por que você veio aqui? Você vai vencer os gigantes e a gente, que é os caras, que estamos de armadura, que nascemos para ser soldados, guerreiros, nós não damos conta do gigante, você vai dar. Só que Davi não estava preocupado com aquilo que era negativo. Davi, ele sabia o que ele precisava fazer, mesmo que a intenção dele de ter ido para a guerra não foi de vencer gigante nenhum. Ele foi levar comida para os irmãos, olha só que interessante. Só que ele começa a perguntar para os soldados: é verdade mesmo que o rei vai dar uma mulher para a gente casar? Vai dar riqueza? Não vou ter que pagar mais imposto? E Davi começa a perguntar para todo mundo. E aí Saul, ele fica inquieto. Ele fala: ué, quem que é esse rapaz que está querendo saber? Chama ele que eu quero ver quem é. Daqui a pouco vem Davizinho. Vem cá, Everaldo, o Davizinho da história. Davizinho, pequenininho, foi levar a marmita para os irmãos. O povo olhava para o Davizinho, não dava nada para ele. Fala: ixi, esse menino aí vai matar gigante? Vai não. Vem aqui o irmão Reginaldo, que o irmão Reginaldo vai ser o rei da história. Vai ser o Saul. E o Leandro vai ser o Golias. Oh, glória. Deus é bom, gente, o tempo todo. Quem é mais alto? É o Joel ou é o Leandro? Vamos. Quem é mais alto? Vê aí quem é mais alto, que a gente vai ver quem vai ser o Golias. Mede aí vocês dois, vamos ver. Não, é o Joel mesmo. Então, ó, o Joel, que é o Golias, fica aqui, Golias. É, perto do Everaldo, ele é altão mesmo, né? Oxe, filho, mas você que é o Davi. Oxe, você é o rei. E olha só o que diz aqui no versículo de número 32. Porque um matador de gigante é consolo na vida do outro. O rei Saul, desesperado, porque há 40 dias o gigante estava afrontando o povo de Israel. Aí chega Davi lá na frente do rei, porque foi convidado para o rei, porque todo mundo não tinha coragem de receber os presentes do rei, de matar o gigante. E vem o Davizinho, pequenininho aqui, ó. Fala: eu vou, porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E aí Davi vai dizer assim, a partir do versículo de número 32, presta atenção. Ele falando para o rei, isso que é impressionante. Aleluia. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Ou seja, quem era Davi? O filho de Jessé, o belemita, que estava lá de trás das malhadas, cuidando das ovelhas.
E agora um Davizinho chega diante do rei. Vem cá, rei. Vem triste, preocupado. Fala para ele, não fica triste não, rei. Fala. Eu vou matar esse infeliz aí. Não fica triste, não abate seu coração, não. Faz assim no rei, ó. Aí, olha só, gente. Entra dentro do texto comigo. Aí o rei pergunta para Davi, mas quem é você mesmo? Mas quem é você mesmo? Você fala, eu sou filho de Jessé. Eu sou filho de Jessé, o Belemita. Sou pastor de ovelhas. Sou pastor de ovelhas. Agora fala para ele, mas o filisteu lá é experimentado na guerra. Você é um pastor de ovelhas. Mas o filisteu lá é experimentado na guerra. Você é pastor de ovelhas. Aí você vai dizer assim, mas eu matei o urso e o leão quando tentou pegar a ovelha do meu pai. Mas eu matei o urso e o leão quando tentou pegar a ovelha do meu pai. Aleluia! Você pode glorificar a Deus, mas fica aí, fique, aplauda Jesus e você fica aí. Vocês vão entender o mistério. Aleluia! Davi, o pequenininho, que não era ninguém, não estava nem lá escalado no exército do rei Saul, é chamado pelo rei, todo pequenininho. E ainda consola o rei dizendo, olha, ninguém quer ir, mas eu vou. Porque esse filisteu não vai ficar afrontando Deus vivo de Israel. E nisso, ele com as suas palavras vai confortando não só o coração do rei, mas de todo o exército. Pensa nisso, igreja. Um matador de gigante, alguém que derruba gigante, é aquele que tem uma palavra de consolo e encorajamento. Fala, não se preocupa não. Se tu não consegue sozinho, o Espírito Santo vai na frente, a gente derruba esse infeliz aí em nome de Jesus. Essa é a realidade. Só que muitas vezes os gigantes nos fazem pessoas temerosas e egoístas, porque a gente não pensa em ter uma palavra para o outro. A gente quer cuidar do nosso próprio coração. Mas Deus está nos dando entendimento nessa noite. Amém? Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Mas um matador de gigante não somente é consolo para aqueles que estão ao seu lado, mas ele também vai sempre lembrar das vitórias que já recebeu de Deus para a sua vida. Porque a memória de quem quer derrubar um gigante não é curta, porque ele vai sempre lembrar das lutas que ele enfrentou em nome de Deus e conseguiu vencer para a glória de Deus. Quando o rei Saul perguntou para o Davi quem ele era, ele simplesmente falou, eu sou o menino lá, o filho do João da padaria. Eu sou a filha do Luiz, que está lá longe. Eu sou a Milene, filha da Maria. Eu sou fulano, eu sou ciclano. As pessoas, elas não conhecem a nossa história por detrás de um nome. As pessoas não sabem quantas vezes nós pagamos o preço em oração. Não sabem. Porque as pessoas só querem saber aquilo que está fora. Por isso que as coisas externas não podem atingir o nosso coração, porque a nossa história a gente constrói no secreto. E a história de Davi foi construída onde ninguém via. Foi no campo, quando ele salmodiava Jesus. Foi no campo, quando ele cuidava das ovelhas. Foi no campo, quando o urso e o leão veio e ele com toda a coragem e ímpeto arrancou da boca do lobo, do leão, do urso, as ovelhas do seu pai. Saul não sabia quem Davi era, mas Davi sabia quem ele era. E ele sabia que ele foi construído no secreto onde ninguém sabia. E é isso que faz a diferença para a gente derrubar gigantes. Agora Saul fala, tá bom. Só que você é muito bonitinho. Você é magrinho. Você é pequenininho. Vai com a minha armadura então, porque eu vou emprestar a armadura minha do rei para você colocar. Fala para oferecer sua armadura para ele. Eu ofereço minha armadura para você. Para ele não ser tão mal educado, põe. Vamos ver como vai ficar a armadura de Saul. Tira então a sua, porque será que vai servir a armadura do Saul no Davi? Aleluia. Meu Deus. Dá uma voltinha aí, vê se ficou estiloso. Vai, passa e volta. Vai tudo despinguelado aí. Vai ali, vai. Não, é sério, vai ali. Imagina Davi usando a armadura de Saul. Porque se vocês se lembrarem, quando
Saul foi buscar as jumentas extraviadas do seu pai. Ele se destacou no meio da multidão porque ele era um homem muito alto. Ao contrário de Davi, que era pequeno, sobe aqui. Davi, ele era pequenininho, Saul era alto. Não ia rolar. A armadura de um homem alto pode trocar, tá? Porque Davi, ele tirou a armadura de Saul e devolveu pro dono, senão ele vai ficar com frio. Pessoas que derrotam os gigantes são pessoas que vão com aquilo que tem, porque foi Deus que deu. Não precisa pegar nada do outro, porque nós somos autênticos. Para cada um de nós, Deus, ele nos deu uma porção. Então, se nós queremos derrubar os gigantes da vida, nós precisamos ser quem nós somos e não tentar ser quem o outro é. Não adianta. Para cada um de nós, o Senhor, ele dá uma porção. Para cada um de nós, o Senhor dá um revestimento, e isso é individual. A unção que tem em Saul não era a unção para Davi, e a unção de Davi não era a unção que estava em Saul. Para cada um de nós o Senhor dá, aleluia, armas espirituais. Isso é único. E Davi agora ele devolve e fala para o rei: muito obrigado, rei. Muito obrigado, rei. Mas eu vou com aquilo que eu tenho. Mas eu vou com aquilo que eu tenho. Eu tenho cajado. Eu tenho um cajado. Eu tenho a funda. Eu tenho a funda. E agora eu vou no ribeiro pegar 5 pedras. Agora eu vou no ribeiro pegar 5 pedras. Pode ir, rei Saul, porque agora o Davi ele vai enfrentar o Golias. Aplauda Jesus pela vida do Reginaldo. Deixa eu pôr sua blusa aqui. Tá diferente, mas é só pra gente entender os detalhes da palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque pessoas que derrotam os gigantes são aquelas pessoas que colocam em prática a essência que Deus deu e não a aparência que é dos outros. Aleluia! Eu não preciso manipular a situação com aquilo que não é meu, porque se eu for para a luta com aquilo que não é meu, certamente eu irei perder. Para cada um de nós o Senhor deu ferramentas, então usa, meu filho, em nome de Jesus. Aleluia! Nós fomos criados de uma forma única, e para cada um o Senhor ele deu dons, deu uma vocação, deu habilidades. Não devemos copiar aquilo que não é nosso, mas nós devemos buscar em Deus aquilo que Ele já nos deu. E vai o Davi pegar 5 pedrinhas no ribeiro. Procura aí 5 pedrinhas aí, lisas. E a arma que Davi tinha era algo que o livrava do urso, que o livrava do leão. Era aquilo que muitas vezes afugentava outros predadores. Aquilo que Davi tinha, que pode ser um estilingue ou uma funda, como a gente vê nos filmes, era a arma de guerra que o Senhor colocou na sua mão. E eu te faço uma pergunta, igreja: qual foi a arma de guerra que o Senhor colocou na sua mão? O que foi que o Senhor colocou na sua mão? Deus colocou uma espada, Deus colocou um louvor, Deus colocou a palavra, Deus colocou a intercessão, Deus colocou o que na sua mão? Aleluia! Então usa aquilo que Deus te deu, aquilo que já está na sua mão. Nós teremos êxitos quando nós formos em nome do Senhor com aquilo que Deus me deu, não com aquilo que Deus não me deu. Davi vai para a guerra. Vem cá, confronto final. Olha bem no olho dele. Porque era assim, pode encarar. Nos tempos antigos, é igual a gente vê nos filmes. Um ia, encarava o outro, conversava alguma coisa, depois cada um se afastava, porque tinha um toque para eles começarem a guerrear. Por isso que a música é tão importante. Existe toque de guerra, toque de celebração, toque para avisar que o inimigo está vindo, toque para avisar de tudo. A música é importante também, é uma arma para nós enfrentarmos os gigantes da nossa vida. E um ficou encarando o outro. Você está com medo do Joel? Davi também não teve medo do Golias, não. Quanto maior o bagulho. Agora fala para ele: você vem contra mim com pau? Por acaso eu sou um cachorro, velho? Você vem contra mim contra o pau? Com pau? Com pau? Por acaso eu sou um cachorro? Por acaso eu sou um cachorro? Aí você diz assim: você vem contra mim com espada e com lança. E você vem contra mim com espada e com lança? Eu vou
vou contra ti. Eu vou contra ti Em nome do Senhor dos Exércitos. Vocês estão entendendo, gente, o mistério aqui nessa noite? Imagina o Golias assim, bufando na cara de Davi, ó. E Davi assim, ó, não tô com medo de você não, filho. Não tô com medo. Tamanho não é documento, como a gente aprendia na escola, não é verdade? Pessoas que querem derrubar gigantes são pessoas que não fogem do confronto. A Bíblia vai nos dizer, abra comigo, no versículo 48, e nós já lemos no início da mensagem. Aleluia! E essa parte é sensacional, gente. Versículo 48 vai nos dizer assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de frente para enfrentá-lo. Eita glória! Eu fico imaginando o Golias indo todo correndo assim para enfrentar o Davizinho, e Davi, que era pequeno, era mais hábil, correndo mais rápido. Sabe o que representa isso para nós? Que nós não devemos fugir dos confrontos da vida. Nós devemos enfrentar com a cabeça erguida, sabendo que foi Deus que nos chamou e Ele é o general, por isso nós teremos vitória. A vitória vem para a nossa vida em nome do Senhor, aleluia. E Davi, quando ele viu aquele homem grande, ele falou assim: filho, você é grande, mas você não corre mais rápido do que eu não. Aí Davi correu, corre. Pegou a funda, vai, colocou a pedrinha na funda, vai. Pum! Pode cair, ó, vem mais pra cá que você cai pra cá, ó. Pode cair. Cai, tá morto. Mas o texto diz que Davi vê que Golias está caído lá no chão, porque o tamanho que ele tinha não era a habilidade que ele tinha. Então Davi usou o que ele tinha e fez o melhor que ele podia, correu. Pega aí a espada, vamos pegar a baqueta do Henrique, passar a espada do gigante. Pega a espada do inimigo, corta a cabeça do inimigo, pode cortar. Pá! Foi isso que Davi fez. Davi correu, enfrentou, não teve medo, usou aquilo que ele tinha, porque sabia quem o tinha chamado e a habilidade que Deus tinha colocado na vida dele. Derrubou o gigante, pegou a espada do próprio gigante e cortou o pescoço, e a vitória foi do povo de Deus. Pode levantar, Joel, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode descer, obrigada, viu? Aleluia, 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 aleluia. Eita glória! Nós temos muitos gigantes para vencer, igreja. Pode pegar a sua blusa. Mas nós não devemos ter medo e fugir deles. Nós não devemos nos trancar numa cúpula de vítima, dizendo: ó céu, ó terra, ó azar. Não, os problemas vêm contra a nossa vida para a gente enfrentar na força e na autoridade de Deus. Aleluia. O texto continua nos dizendo, para a gente encerrar essa mensagem em nome de Jesus, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada. Ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Aleluia! Derrubou o filisteu e o matou. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós procuramos resposta para aquilo que Deus já nos falou. Então nós não precisamos de armas que não são espirituais. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus e entender que nessa lida, aleluia, nesta vida onde nós lidamos com muitos gigantes, o Senhor já nos chamou para vencer. Porque quando nós vencemos, nós honramos o nome do Senhor. E a Bíblia diz, verso 51, Davi correu, pôs sobre ele os pés, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e pôs a porta de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom.
Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu na sua própria tenda. E olha só, quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército, olha só, quem é o pai desse moço aí? Porque no começo, Saul, quando perguntou quem que era aquele menininho que estava consolando, não deu nada para ele. Só que no final, com a vitória na mão, Saul ficou tão impressionado diante do desempenho de Davizinho que pergunta com entusiasmo, mas quem é esse? Quem é esse rapaz aí? Esse rapaz sou eu, esse rapaz é você, esse rapaz é você, Ângela, esse rapaz é você, Betânia. Esse rapaz somos nós, que nós iremos nos levantar para enfrentar e derrotar os gigantes. Este homem que vence com o nome de Deus, que vai para cima do inimigo, que é responsável, que tem habilidades que vêm de Deus, é a igreja de Cristo. E nós iremos derrubar os gigantes que vêm contra a nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não importa qual o tamanho do gigante que está vindo contra a sua vida. Pessoas que vencem gigantes. E aqui eu não vou falar o que pode ser o gigante para você, porque cada um sabe a vida que tem. Mas pessoas que vencem gigantes são pessoas corajosas. Diga, eu serei corajoso. São pessoas responsáveis. Diga, eu serei responsável. São pessoas humildes. Fala, eu vou ser humilde também. São pessoas que veem as lutas como uma oportunidade para vencer. Então diga, eu vou vencer no meio dessa luta. Que não perde a sua essência. Fala, eu não vou perder a minha essência. Aleluia. E reconhece que a vitória vem por meio do nome do Senhor.